Sempre faça com que aqueles acima de você se sintam confortavelmente superiores. No desejo de agradar ou impressionar, não exagere demonstrando seus talentos, ou você pode realizar o oposto, inspirar medo e insegurança. Faça seus mestres parecerem mais brilhantes do que são, e você alcançará as alturas do poder. Todos têm inseguranças. Quando você mostra muito seus talentos, especialmente para aqueles em posições de poder, você desperta medo e desconfiança primitivos. O mestre teme ser ultrapassado pelo aprendiz. Ao invés disso, faça o mestre brilhar à sua própria custa. Você não pode se preocupar em ser reconhecido se quer progredir. Aprenda a fazer seus superiores se sentirem seguros em sua superioridade. Existe uma verdade sobre a natureza humana que eu aprendi observando o teatro silencioso do poder ao longo dos anos. Uma verdade que os antigos conheciam bem, que Marco Aurélio compreendia quando governava Roma, que Sêneca sussurrava aos ouvidos de imperadores. É esta: o homem teme mais ser eclipsado do que admite a si mesmo. Eu começo contando isso porque a primeira lei do poder não é sobre conquista, não é sobre demonstração de força, é sobre algo muito mais sutil, muito mais profundo. É sobre compreender que todos nós, desde o mais humilde servo até o mais poderoso rei, carregamos dentro de nós um ego frágil como porcelana antiga. Deixe-me compartilhar uma história que Green narra, uma história que eu revisei inúmeras vezes em minha mente. França, século XVII. Um homem chamado Nicolas Fouquet, brilhante, competente, ministro de finanças do jovem rei Luís XIV. Fouquet tinha tudo que um homem poderia desejar: riqueza, posição, talento genuíno. Mas Fouquet cometeu um erro que custaria sua liberdade para sempre. Ele decidiu impressionar o rei, decidiu mostrar sua grandeza, organizou uma festa em seu palácio de Vaux-le-Vicomte, uma festa de magnificência sem precedentes, jardins que rivalizavam com os de Versalhes, fontes que dançavam sob a luz da lua, uma exibição de riqueza e bom gosto que superava tudo o que o próprio rei possuía. Eu imagino Fouquet, naquela noite, sorrindo, acreditando que estava consolidando seu valor. Acreditando que o rei ficaria impressionado, grato, maravilhado. 3 semanas depois, Fouquet foi preso, acusado de peculato, suas propriedades confiscadas. O resto de sua vida passou em uma cela fria. O que aconteceu? Fouquet ofuscou o mestre. Ele fez o rei sentir-se pequeno em sua própria terra. E isso, meu amigo que me escuta agora, isso é imperdoável aos olhos do poder. Esta é a primeira lei, e ela não é sobre subserviência, não é sobre mediocridade autoimposta, é sobre sabedoria, é sobre compreender a natureza das coisas como elas são, não como gostaríamos que fossem. Os estoicos nos ensinaram a ver o mundo com clareza. Epicteto, que foi escravo antes de tornar-se filósofo, dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Então eu te pergunto, qual é a realidade da hierarquia humana? Qual é a verdade não filtrada sobre aqueles que detêm poder sobre nós? A verdade é esta: eles são humanos, falíveis, inseguros, e quanto mais poder uma pessoa acumula, mais ela teme perdê-lo. É paradoxal, eu sei, mas é real. Quando eu era mais jovem, eu acreditava que a competência pura seria suficiente. Eu pensava: se eu for o melhor no que faço, naturalmente serei reconhecido e promovido. Que ingenuidade! Que falta de visão sobre a mecânica real das relações de poder. Eu aprendi, às vezes através de erros dolorosos, que demonstrar competência sem estratégia é como acender uma tocha em um campo minado. Você pode iluminar o caminho, mas também pode detonar as inseguranças ocultas daqueles acima de você. Considere outra história que Green oferece: Galileu Galilei, um dos maiores cientistas que já existiram. Galileu tinha razão sobre o movimento dos planetas.
Ele tinha razão sobre o heliocentrismo. Ele tinha as evidências, tinha a verdade do seu lado. Mas Galileu cometeu o mesmo erro de Fouquet. Ele não apenas apresentou suas descobertas, ele ridicularizou seus oponentes. Ele humilhou publicamente aqueles que discordavam dele, incluindo figuras poderosas da Igreja. Ele precisava não apenas estar certo, mas fazer com que todos soubessem o quão errados os outros estavam. O resultado? Perseguição, julgamento, prisão domiciliar até o fim de seus dias. Eu reflito sobre Galileu e penso, e se ele tivesse sido mais sábio? E se ele tivesse apresentado suas descobertas de forma que permitisse aos cardeais chegarem às conclusões por conta própria? E se ele tivesse creditado insights aos seus superiores intelectuais? Talvez a ciência tivesse avançado décadas mais rápido. Talvez ele tivesse vivido seus últimos anos em liberdade. A verdade sem estratégia é uma espada sem cabo. Ela pode cortar, mas primeiro cortará quem a segura. Agora, deixe-me guiá-lo através de como eu aplico esta lei. Não como um conceito abstrato, mas como uma prática diária, uma disciplina estoica de navegação no mundo real. Primeira prática: a generosidade estratégica do crédito. Quando eu completo um projeto, quando eu alcanço um resultado excepcional, eu faço uma pausa, eu respiro e eu me pergunto: como posso enquadrar este sucesso de forma que meu superior também brilhe? Isto não é desonestidade, é reconhecer a realidade sistêmica. Nada acontece no vácuo. Eu não teria chegado onde cheguei sem o contexto, sem os recursos, sem as decisões estratégicas daqueles acima de mim. Então, quando eu reporto resultados, eu digo: seguindo a direção estratégica estabelecida por nome do superior, conseguimos implementar X e alcançar Y. Perceba a estrutura. Eu não estou mentindo. Eu não estou me diminuindo. Estou contextualizando minha excelência dentro da hierarquia existente. Estou fazendo meu superior sentir-se parte do sucesso. E isso, meu amigo, isso é sabedoria prática. Olhe para Sheryl Sandberg e Mark Zuckerberg. Sandberg é inquestionavelmente brilhante. Ela transformou o Facebook em uma máquina de receita. Mas observe como ela sempre enquadrou suas conquistas, como execução da visão de Zuckerberg. Ela brilhou intensamente, sim, mas dentro de uma moldura que mantinha Zuckerberg no centro da narrativa. Ela nunca competiu pelo título de gênio visionário. Ela permitiu que ele mantivesse essa coroa, enquanto construía seu próprio império dentro do império dele. Isto é mestria. Isto é aplicação elegante da primeira lei. Segunda prática: a humildade estratégica da consulta. Mesmo quando eu sei a resposta, mesmo quando meu julgamento está claro, eu frequentemente procuro o conselho do meu superior. Por quê? Não por fraqueza, por estratégia. Os estoicos valorizavam a sabedoria prática acima de tudo. E uma das maiores sabedorias práticas é esta: fazer alguém sentir-se sábio é mais valioso do que simplesmente ser sábio sozinho. Quando eu consulto meu superior sobre uma decisão, duas coisas acontecem. Primeiro, ele se sente valorizado, consultado, essencial. Seu ego é nutrido, não ameaçado. Segundo, ele se torna coautor da decisão. Se o resultado for positivo, eu direciono o crédito para sua orientação. Se o resultado for negativo, foi uma decisão compartilhada, e o peso não recai apenas sobre mim. Isto não é manipulação covarde. É reconhecer que vivemos em uma realidade social complexa, onde a percepção e as relações frequentemente importam tanto quanto os resultados objetivos. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se não é certo, não o faça. Se não é verdade, não o diga. Mas consultar genuinamente alguém acima de você, mesmo quando você já tem uma direção clara, não é falso. É reconhecer que você não possui toda a sabedoria, que outras perspectivas têm valor e que a colaboração é mais forte que o monólogo. Terceira prática: a excelência discreta. Eu sou bom no que faço.
Isto não é arrogância, é avaliação objetiva baseada em resultados. Mas eu aprendi algo crucial. Como você demonstra sua competência importa tanto quanto a competência em si. Há uma diferença entre ser reconhecido e fazer propaganda de si mesmo. Entre permitir que seus resultados falem e gritar sobre seus resultados através de um megafone. Eu deixo os dados falarem, eu deixo os relatórios falarem, eu deixo os feedbacks de terceiros falarem. Mas eu não fico em cima de mesas anunciando minha grandeza, porque quando você diz que é incrível, as pessoas duvidam. Quando outros dizem que você é incrível, as pessoas acreditam. Pense em Tim Cook durante os anos de Jobs na Apple. Cook era operacionalmente brilhante. Ele mantinha a máquina funcionando impecavelmente. Mas ele nunca competiu pela atenção. Nunca tentou ser a estrela do palco. Ele executava nos bastidores com precisão cirúrgica. E Jobs se sentia completamente seguro tendo-o por perto. Não havia ameaça, não havia competição pelo holofote. Quando Jobs morreu, Cook estava posicionado perfeitamente para assumir. Não porque ele havia ofuscado Jobs, mas porque ele havia sido indispensável sem ameaçar. Isto é paciência estratégica. Isto é a longa visão que os estoicos tanto valorizavam. Quarta prática: mapear as inseguranças específicas. Todo ser humano tem pontos sensíveis, áreas onde se sente vulnerável, e aqueles em posições de poder não são exceção. Frequentemente são piores, porque têm mais a proteger. Eu observo cuidadosamente, eu escuto atentamente, eu identifico. Sobre o que meu superior é inseguro, sobre sua expertise técnica, sobre sua relevância, sobre sua capacidade de inovar, sobre ser visto como visionário ou como executor. Uma vez que eu identifico essas áreas, eu as evito como um navegador evita recifes submersos. Se meu superior se orgulha de ser o estrategista da organização, eu nunca apresento minha grande estratégia inovadora. Eu apresento táticas refinadas para executar a estratégia brilhante que ele estabeleceu. Veja, as palavras importam. A moldura importa. O mesmo conteúdo pode ser percebido como contribuição ou como desafio, dependendo de como é apresentado. Os estoicos nos ensinaram a controlar o que está sob nosso controle. Eu não controlo o ego do meu superior, mas eu controlo como eu me apresento em relação a esse ego, e isso é suficiente. Quinta prática: o brilho compartilhado. Quando eu tenho uma ideia inovadora, algo potencialmente transformador, eu enfrento uma escolha. Posso apresentá-la como minha ideia brilhante que vai revolucionar tudo. Ou posso apresentá-la como uma exploração colaborativa que convida meu superior a cocriar. Eu escolho a segunda opção, sempre. Eu digo algo como: eu estava refletindo sobre aquele comentário que você fez sobre X e comecei a desenvolver algumas possibilidades em torno de Y. Ainda está em estágio inicial e eu valorizaria muito seu insight sobre como refinar essa direção. O que você acha? Perceba a estrutura. Eu acredito uma semente da ideia a algo que ele disse. Eu apresento como incompleta, convidando-o a aperfeiçoá-la. Eu posiciono seu julgamento como essencial para o desenvolvimento final. O resultado: a ideia final é percebida como parcialmente dele. Ele se sente investido, ele se sente parte da criação. E quando a implementamos e ela funciona, ele é um dos autores do sucesso. Isto não diminui meu papel, mas eleva nossa relação de subordinação para a parceria. E parceiros não ameaçam uns aos outros. Parceiros se fortalecem mutuamente. Agora, eu preciso te alertar sobre as armadilhas. Porque esta lei, como qualquer ferramenta poderosa, pode ser mal aplicada. E as consequências podem ser devastadoras. Primeira armadilha:
Exagero que leva à aparência de incompetência. Se você aplica esta lei de forma grosseira, se você se diminui excessivamente, se você constantemente se coloca como inferior em habilidade real, você não parecerá estratégico. Você parecerá incompetente. Ou pior, parecerá um bajulador sem substância. A lei não é sobre ser medíocre. É sobre ser excelente de forma estrategicamente discreta. É sobre brilhar dentro de uma moldura que não ameaça. Eu mantenho esse equilíbrio sendo consistentemente excelente nos resultados, mas redirecionando os holofotes de forma inteligente. A competência está lá, os números estão lá, mas a narrativa é compartilhada. Segunda armadilha: mestres extremamente inseguros. Existe um tipo de superior que é tão inseguro, tão paranoico, que qualquer competência sua será vista como ameaça. Não importa quão estratégico você seja. Não importa quão generoso seja com o crédito. Eles verão você como rival. Eu aprendi que, nesses casos, você está em um ambiente tóxico. A aplicação da primeira lei aqui é tática de curto prazo, enquanto você planeja estrategicamente sua saída. Porque alguns mestres são simplesmente indignos do seu talento e da sua lealdade. Os estoicos nos ensinaram a reconhecer o que podemos controlar e o que não podemos. Você não pode controlar um ego patologicamente inseguro, mas você pode controlar quanto tempo você permanece sob sua sombra. Terceira armadilha: nunca buscar reconhecimento algum. Green não está prescrevendo invisibilidade total. Ele não está dizendo para você nunca brilhar. Ele está dizendo para você não ofuscar especificamente aqueles que têm poder direto sobre seu destino. Eu busco reconhecimento, sim, mas estrategicamente. Eu construo minha reputação lateralmente, com pares, verticalmente, com líderes em outras áreas que não têm poder direto sobre mim. Eu me torno conhecido em círculos mais amplos, mas sempre com cuidado em relação ao meu superior imediato. Isto cria uma base de poder alternativa. E quando o momento certo chega, quando a oportunidade surge, eu tenho opções. Eu não estou preso dependente da benevolência de uma única pessoa. Há uma reversão desta lei que Green ensina, e eu preciso mencioná-la porque é crucial. Existe um momento, um ponto específico no tempo quando você deve ofuscar, quando você deve se destacar completamente e competir pelo topo. Esse momento é quando você está pronto para derrubar o mestre e tomar o trono. Mas ouça isto cuidadosamente. Isso só funciona se você já construiu sua própria base de poder independente. Se você tem aliados, se você tem recursos, se você tem uma posição a partir da qual pode se mover. Até esse momento chegar, paciência. Estratégia. A sabedoria de saber quando recuar não é fraqueza. É a força de quem joga o jogo longo. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isto e você encontrará força. Esta é a essência da primeira lei. Você não controla o ego do seu mestre, mas você controla como você se posiciona em relação a ele, e essa é toda a força que você precisa. Para os próximos 7 dias, eu convido você a um experimento estoico. Uma prática diária que transformará seu entendimento desta lei de conceito abstrato para a habilidade incorporada. Todo dia, identifique uma situação onde você poderia brilhar sozinho. Um momento onde sua competência poderia ser o centro das atenções. E então, conscientemente, estrategicamente, redirecione parte desse brilho. Escreva um e-mail acreditando a orientação estratégica do seu superior. Faça uma pergunta em uma reunião que permite seu chefe demonstrar expertise. Apresente seus resultados como construindo sobre a fundação que nome estabeleceu. E ao final de cada dia, reflita. Anote suas observações. Como a pessoa reagiu? O que você sentiu?
No início, pode parecer antinatural, pode parecer que você está traindo sua própria grandeza, mas persista, porque o que você está fazendo não é se diminuir. Você está aprendendo a linguagem do poder. Você está desenvolvendo a inteligência estratégica que separa aqueles que permanecem competentes, mas estagnados, daqueles que ascendem às alturas do poder real. A primeira lei do poder não é sobre justiça, não é sobre como o mundo deveria ser, é sobre como o mundo é. E os estoicos nos ensinaram que a sabedoria começa com a aceitação da realidade como ela existe, não como desejamos que seja. A realidade é que todos nós temos egos frágeis. A realidade é que o poder desperta inseguranças. A realidade é que você pode ser simultaneamente brilhante e estratégico sobre como esse brilho é percebido. Nunca ofusque o mestre, não por covardia, mas por sabedoria. Não por falta de talento, mas por excesso de inteligência estratégica. Faça seu mestre brilhar. E nas sombras que você cria para ele, construa silenciosamente seu próprio caminho para o sol. Esta é a primeira lei, e ela é, talvez, a mais fundamental de todas.